Pedrinho toma atitude para 2026 no comando do Vasco, Cruz Maltino em investida por jogador e de olho na Europa por um outro reforço. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Para a temporada de 2026, o técnico Fernando Diniz está garantido no comando do Vasco. O técnico tem respaldo total do presidente Pedrinho e pode se tornar o treinador mais longevo da era SAF do clube. Com 8 meses de trabalho até aqui, ele segue firme no cargo e com um apoio irrestrito da diretoria do Vasco. A permanência de Diniz nunca esteve em dúvida durante 2025. Em nenhum momento da temporada passada, a sua demissão foi sequer debatida nos bastidores. Isso tem mostrado um pouco da confiança que a cúpula vascaína deposita no trabalho do técnico, mesmo diante de resultados irregulares. Durante a parte final do Campeonato Brasileiro, o técnico sempre teve respaldo da diretoria. É verdade que houveram cobranças na reta final do Campeonato Brasileiro, principalmente após o Vasco empilhar uma sequência de derrotas nas últimas rodadas que irritou o comando do futebol. Porém, a bronca era direcionada aos jogadores, não ao técnico. A diretoria entendeu que o elenco falhou na execução, não no planejamento tático. E Diniz chegou ao Vasco em maio com uma missão bem clara. Primeiro, livrar a equipe do rebaixamento. Segundo, brigar por algum título de Copa. Em ambos os objetivos, ele entregou resultados que justificam sua continuidade no ponto de vista da diretoria. Rebaixamento foi evitado. Assim é que o 14º lugar no Campeonato Brasileiro esteja longe do ideal. São 45 pontos que foram conquistados, número que garantiu a permanência na Série A, mas sem nenhum tipo de brilho na reta final. A campanha foi marcada por altos e baixos que frustraram a torcida, principalmente na parte final e decisiva do campeonato. Na Copa do Brasil, o trabalho ganhou contornos históricos. O Vasco chegou a uma final depois de 14 anos de espera e mesmo com o vice-campeonato, a campanha foi vista como positiva pela diretoria. A participação na Copa Sul-Americana foi o ponto mais negativo da temporada. A eliminação precoce impediu que o clube brigasse por um título continental. Essa mancha, é claro, foi uma das principais da temporada de 2025. A avaliação de maneira geral do trabalho é positiva por parte da diretoria. O técnico pegou um time em crise, reorganizou o plantel e construiu uma identidade de jogo. Esses méritos pesam mais do que as falhas pontuais que aconteceram ao longo do caminho. Por isso, a diretoria do Vasco quer dar sequência a toda a projeção que se é realizada para 2026, com o Diniz comandando o Vasco para mais uma temporada. O Vasco já tem definido as suas prioridades para a temporada de 2026 no mercado de transferências. A diretoria mapeou pelo menos 8 posições que precisam de reforços. Assim, precisará também ser extremamente criativo, dado a limitação financeira, e também terá que ser muito rápido, pois o Campeonato Brasileiro já tem o seu início apontado no fim de janeiro, ou seja, o Vasco tem um tempo bem mais curto para que coloque esses jogadores para iniciar toda uma pré-temporada e também fazer todos os ajustes para que possa iniciar o ano de 2026 no Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, a diretoria tem colocado em prática tudo aquilo que tem pensado e que foi visualizado em 2025, onde o Cruz Maltino esteve visualizando as principais dificuldades, as posições mais carentes e os locais onde o Vasco tem de reforçar para 2026. Dessa maneira, o mapeamento foi realizado e o Vasco apresentou a necessidade de pelo menos 8 posições: um goleiro, 2 zagueiros, 2 volantes e um meia, um atacante de lado, canhoto e também um centroavante, ou seja, uma lista extensa que vai exigir trabalho por parte de Admar Lopes de maneira mais intensa, que inclusive já foi iniciado o Vasco na busca por reforços no mercado e a missão não será fácil. O clube precisa ser extremamente criativo para montar esse quebra-cabeça, buscará a ajuda também de Fernando Diniz, mesmo com limitações financeiras, não dá para simplesmente abrir a carteira e contratar quem o Vasco quiser. Hoje, a realidade do Vasco tem sido bem diferente, mas há necessidade de ser bem criativo.
A criatividade mencionada vai ter de envolver diferentes estratégias, empréstimos de jogadores de clubes europeus, contratações em fim de contrato, negociações com moeda de troca, é tudo o que for possível para que o elenco possa ser melhorado. Justamente essa lista de prioridades que o próprio Vasco e a diretoria colocou na busca por fazer com que o Cruz Maltino consiga mais reforços no mercado. O Cruz Maltino tem buscado no mercado sul-americano pelo zagueiro uruguaio de 23 anos, Alan Saldívia, atleta que atua no Colo-Colo do Chile, que pode chegar ao Cruz Maltino por um valor de cerca de 1,4 milhão de dólares. As conversas entre as partes têm avançado bem e existe um otimismo por um desfecho positivo. O jogador já foi anteriormente especulado no Vasco, ainda durante a segunda janela de transferências de 2025. Houve algum tipo de conversa para que o jogador pudesse reforçar o Vasco naquele momento. No entanto, não houve nenhum tipo de êxito naquele momento. O técnico Fernando Diniz é um treinador que também já comentou de forma positiva sobre o atleta em momentos em que o jogador foi especulado para reforçar o Vasco durante o ano de 2025. O zagueiro uruguaio de 23 anos de idade e que tem uma determinada frequência como titular na equipe do Colo-Colo, tem uma possibilidade de ser um dos primeiros negócios do Vasco na temporada de 2026. Outro nome que também tem estado no radar do Vasco é o do argentino Federico Redondo, volante argentino de 22 anos e que atua no Elche da Espanha, mas que vive uma situação um pouco complicada no clube. As chances em campo têm sido poucas, deixando o jogador assim com uma pouca minutagem em sua condição atual jogando no futebol espanhol. Tem 22 anos de idade e tem um vínculo até 2030 com a equipe espanhola, ou seja, um vínculo ainda muito longo. E o Cruz Maltino poderia, quem sabe, buscar um negócio através de um empréstimo, já que o jogador não tem tido tantas oportunidades na equipe espanhola. Sua equipe mais recente também foi a equipe do Inter Miami, nos Estados Unidos, antes de embarcar no futebol espanhol. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.